Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite, sejam todos bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial é do Reformador de 1966, Espírito Emmanuel, e o título Em Favor dos Desencarnados. Não julgues que ames alguém sem que lhe prendas as necessidades de cada período da existência. Ajude positivamente aos seres queridos que te precederam na grande romagem da desencarnação. Sem dúvida, agradecem eles o carinho com que lhes conservas o retrato da forma física ultrapassada. Contudo, ser-te-ão muito mais reconhecidos sempre que lhes voltem a lembrança através de algum ato de bondade a favor de alguém. De certo, sensibilizam-se ante a flor que lhes oferta as cinzas, mas se agradam muito mais com o socorro que faças a quem sofre. Doando-se algo a alguém em seu nome, eles se sentem mais atuantes e mais vivos junto daqueles que ficaram. Quando mentalizares os desencarnados, pensa neles do ponto de vista da imortalidade e do progresso. Reverencia-os, mas converte a saudade em esperança, o serviço ao próximo, transmitindo assim confiança e reconforto, bondade e união, porquanto todos somos companheiros renovados e ativos que um dia nos reuniremos. Boa noite a todos. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva, sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Tenho 57 anos, sou branco, olhos castanhos claros, sou calvo, cabelos grisalhos e utilizo os cabelos raspados, bem baixinhos, e tenho aproximadamente 83 quilos. A apresentação de hoje se trata dos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Nós vamos falar de Jesus. Qual o objetivo deste capítulo? Kardec nos traz as 3 revelações que foram muito importantes na nossa trajetória da vida espiritual: Moisés, Cristo e o Espiritismo. E ele também nos fala a respeito da importância da ciência caminhar junto com a religião e a instrução dos espíritos sobre a nova era, que foi o cristianismo. E o capítulo começa assim: não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que foi a base da doutrina de Jesus. Vamos analisar esse texto do Evangelho. De que leis estamos falando? Obviamente que são as leis de Deus, os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Jesus veio desenvolver as leis promulgadas, veio atribuir o verdadeiro sentido e principalmente adaptar ao nosso grau de adiantamento. Vamos entender o seguinte: muitos anos se passaram de Moisés até o nascimento de Jesus. E nesse intervalo de tempo, nós espíritos encarnados e desencarnados evoluímos um pouco quanto às questões das leis morais e as leis humanas.
Portanto, o que Jesus queria desenvolver, dar o verdadeiro sentido e adaptar essas leis ao nosso grau de adiantamento, nos traz a seguinte reflexão: quais os nossos deveres para com Deus e para com o nosso próximo? Bem diferente das leis mosaicas. Os deveres para com Deus e para com o próximo foi a base toda a doutrina de Jesus. Porque quem ama o próximo, entende o próximo, entende o outro, passa a perceber que precisa cumprir essas leis na íntegra para a sua melhora espiritual. Para dar sentido a esse novo entendimento, que era novidade para nós, naquela época esperávamos um Jesus vingativo que viesse com uma espada e destruísse os castelos de Roma e assumisse o trono pela força. Então, era necessário que Jesus realizasse uma profunda modificação nas leis mosaicas, porque a proposta de Jesus era o amor. E o que estava acontecendo na lei mosaica? Estavam acontecendo abusos das práticas exteriores dessa lei e as falsas interpretações. Vamos entender um pouquinho o que foi a lei mosaica. A lei tem duas partes distintas. A primeira é a lei de Deus promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos que Moisés recebeu. Essa lei é imutável. E a segunda lei é um código civil ou disciplinar que foi decretado por Moisés. Essas leis são modificadas com o tempo. Conforme o nosso entendimento de senso moral e os costumes da época que nós nos encontramos, nós temos a necessidade de mudar essas leis. Ora, do tempo de Moisés até hoje, quantas leis foram criadas e quantas precisaram ser modificadas, conforme o nosso entendimento. E daqui na nossa próxima encarnação, talvez teremos muito mais leis, e essas que trabalhamos hoje, elas serão profundamente também modificadas, porque precisam ser atualizadas. E por que Moisés criou esse Código Civil? Porque o povo hebreu havia sido escravizado por um longo tempo no Egito e necessitava de regras de conduta para aprender a se organizar, a viver em sociedade. Por outro lado, também haviam os sacerdotes que interpretavam e aplicavam a lei aos povos segundo o seu entendimento e interesses pessoais. Ora, sabemos hoje que todos os espíritos encarnados na Terra são imperfeitos. Então, esses fatores foram que levaram às falsas interpretações, a abusos que precisavam ser contidos. Ora, Jesus, em sua sabedoria, conhecia as nossas imperfeições e reduziu as leis de Deus em duas, que se diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão a lei e todos os profetas. Ou seja, Jesus, quando diz que se preocupa em nossa relação com o próximo, nos nossos deveres para com Deus e nossos deveres para com o próximo, porque a lei de Jesus ela é fundamentada na base do amor. E quem ama o seu próximo já entendeu esse verdadeiro amor que ele veio trazer para nós e nos ensinar, não deseja ao outro aquilo que quer para si. E aí, essa passagem nos traz uma reflexão profunda, né? Que nós já estamos encarnados há 2000 anos e não estamos entendendo ainda o sentido dessa modificação que Jesus quis trazer para nós, que é válida até hoje.
precisamos olhar para o nosso próximo como nossos irmãos. Jesus ainda nos lança um alerta através dessas palavras. O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Que a lei será cumprida e praticada por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, habitantes do planeta Terra. Essa lei nos traz a essência do amor, com toda a sua pureza. E ela nos leva a refletir sobre a necessidade de trabalharmos a nossa reforma íntima a caminho da perfeição. E quando nós não caminhamos nas leis de Deus, nos afastamos dela, sofremos a consequência. E quais são as consequências de nos afastarmos da lei de Deus? Sofremos. Caminhamos, entramos em caminhos que não nos acrescentam em nada na nossa evolução espiritual. Pelo contrário, ela nos leva a ficarmos estacionados quanto ao objetivo principal, que é a nossa perfeição. E não precisamos nos preocupar com o que o outro está fazendo, porque sabemos que é a cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós vamos colher aquilo que plantamos. E isso independe do que o outro está fazendo. Então, se nós olharmos para o mundo hoje, precisamos fazer a nossa parte em relação à lei do amor, em relação ao amor ao próximo. É isso que vai passar na nossa cabeça quando nós desencarnarmos. Não vamos ser questionados sobre quem somos, quem fomos e que bens tínhamos na Terra, mas sim o que fizemos para o nosso próximo e para a nossa melhoria no processo de evolução espiritual. Então, qual foi a importância, o papel de Jesus na nossa vida? Jesus não era um simples legislador moralista, tendo por exclusividade a autoridade da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que lhe anunciavam o advento. Ou seja, Jesus não era um ditador. Pelo contrário, era um espírito evoluído, que muito tinha para nos ensinar e tem até hoje através do seu evangelho de amor. A sua autoridade, ela vem de todo conhecimento e sabedoria adquirida por todas as provações que ele passou, o que dá a ele a autoridade da natureza do seu espírito, da missão divina que Deus confiou a ele. Com a sua simplicidade, ele nos veio ensinar o verdadeiro sentido das nossas vidas, que é vivida no reino dos céus, e não essa que transcorre aqui na Terra. Então, o que se passa na nossa caminhada? Encarnamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações, porque é o único mundo que nós temos condições de habitar hoje, no momento, devido ao nosso grau de aperfeiçoamento. Ao desencarnarmos, voltamos à prata espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Fazemos uma análise das ações que nos levaram a evoluir e as relações que ainda não conseguimos estabelecer com os nossos semelhantes. E com certeza, nos conhecendo, nós vamos precisar voltar à Terra para novos ajustes. Reencarnamos para uma nova fase de aprendizado. Esse processo irá acontecer
até alcançarmos a perfeição. Passaremos por vários mundos, desde a regeneração que está passando a Terra até os mundos ditosos. E a condição para que nós habitemos esse mundo está no nosso processo de evolução. Ou seja, somos espíritos imperfeitos a caminho da perfeição. Quanto mais entendermos a lei moral, a lei do amor e aplicarmos em nós e conseguirmos caminhar, estaremos mais próximos do objetivo para que Deus nos criou, que é ser espíritos felizes e perfeitos. E para finalizar, há 2000 anos atrás, Jesus não podia falar abertamente sobre essas questões de encarnação, de reencarnação, de processo de evolução espiritual. Por que ele não podia falar abertamente? Porque nós não tínhamos as condições de compreender naquela época todo esse processo de evolução que o espírito precisa passar para chegar à perfeição. E por essa razão, vários ensinamentos que Jesus nos deixou foram através de parábolas. E as parábolas, ela tem um sentido oculto que, se pegarmos dos tempos de Jesus até hoje, são bem atuais. E para entender o sentido oculto das palavras, se torna necessário novos conhecimentos. A nossa condição de interpretação hoje é infinitamente melhor do que na época de Jesus. E esse processo de conhecimento, de evolução, como nós falamos anteriormente, ele vai se dar através das várias encarnações que teremos, até nos tornarmos espíritos maduros para entender o que é melhor e para nós, e caminhar dentro das condições de lei. E para isso, para a gente ter novos conhecimentos, para a gente amadurecer contra senso moral, contra as leis humanas, a ciência, ela tem um papel fundamental nesse processo. Hoje, nós temos um microscópio que nos permite ver a vida invisível. Nós temos um macroscópio que permite olharmos para o céu e ver toda a grandiosidade de um sistema planetário todo alinhado. Nós aprendemos a conhecer determinadas leis, que são as 3 leis de Newton, o que trata do movimento dos corpos, a relação de ação e reação. Nós temos o conhecimento hoje do magnetismo, que nos trouxe a eletricidade, a coesão das moléculas, que nos traz a água. Sabemos que o nosso corpo hoje é 70% água, né? Então, todos esses conhecimentos, eles foram necessários para que a gente consiga refletir. Até na questão, hoje sabemos que as pragas, as doenças, as anomalias, elas vêm de um vírus. Precisamos combater esse vírus, precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus quanto aos nossos semelhantes. Precisamos tomar a vacina para poder proteger os nossos familiares, seguir as condutas que a ciência colocou para que nós possamos caminhar em sociedade em termos aceitáveis, de respeito ao próximo, que nada mais é que o amor ao nosso semelhante. Então, daqui a um tempo, até chegarmos no mundo de regeneração, certamente por misericórdia divina, ainda iremos reencarnar várias vezes. E a cada encarnação nós vamos trazer uma bagagem um pouco melhor que essa que nós deixamos aqui na Terra. Então, a nossa próxima encarnação, ela já vai trazer, nós já vamos trazer o conhecimento do que aprendemos nessa e vamos conviver no presente com aquilo que precisamos trabalhar para construir
um futuro que será por vindouro na próxima reencarnação. Esses, meus amigos, é um processo de lei natural que nós não vamos fugir. Eu queria agradecer a todos por ouvir. Essa é o meu entendimento, é o que eu pude trazer para vocês, segundo o meu entendimento, sobre Jesus. Hoje precisamos aprender a entender tudo que o Jesus veio nos ensinar. E que o amor que Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. Fiquem com Deus, uma boa noite, graças a Deus. Boa noite a todos. A prece da noite de hoje é dedicada aos seguintes irmãozinhos: Alexandre Peterli, Andreina de Assis Leite, Antônio Policarpo Garcia, Arthur de Assis Leite, Astrogilda Quintino Rodrigues, Bianca Souza de Azevedo, Carlos Alberto Almeida Peixoto, Carlos Henrique de Nietzsche, Carolina Tereza dos Reis Gama, Caroline Amaral Ribeiro Osmond, Catarina de Souza, Célio Deuduque, Celi Marlene Pena, Dalva Conceição Melo Luiz, Davis Altman, Déia Messias da Fonseca, Diego de Oliveira Neves da Silva, Dilson Melo, Eli César de Siqueira, Eurico Roti Júnior, Fábio Coutinho, Gália Moarre de Siqueira, Gilberto Jureidine Goulart, Guilherme Sardinha Pontes, Hélio Lourenço da Costa, Hélio Pajaro, Igor Ferreira Macedo, Isabel Dorade Salles Guerra Lobo Pimentel dos Santos, Ivan Arbex, Ivan Moraes, João Reis, João Salgado da Cunha, Jorge Gomes de Figueiredo, Jorge João Soares, Jorge Manuel Costa, Luiz da Costa Batista, Manuel Ferreira Carvalho, Maria Angélica dos Reis Gama, Maria de Lourdes Reis, Maria Fernandes Garcia, Maria Inês Muniz Peixoto, Maria Luísa Benfica de Menezes, Maria Luísa Coutinho, Marindo Nilton de Nuce, Marlene de Souza Ribeiro, Moacir da Conceição, Natan Nilton de Carvalho Júnior, Nélio Coelho do Nascimento, Neuri Coutinho, Norma Gomes Coutinho, Paulo Sérgio Rodrigues da Silva, Ramiro Fonseca dos Santos, Regina Maria Fonseca dos Santos, Ricardo André Gomes da Costa, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Roberto Nicolete, Roberto Rodrigues Guiê, Rui Cabral dos Santos, Ruth Patrício Chagas, Sandra Lourdes Gonçalves, Severina Matos dos Reis, Vanessa Valdes, Vicente Gonzales, Walter Ferreira da Costa, Walter Ferreira da Costa Júnior, Zilda Ribeiro da Cunha. E também a todos os irmãozinhos que estão em nossos corações, aos que desencarnaram recentemente, aos que não têm quem peçam por eles e a todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Envolvidos mais uma vez nessas vibrações de amor e de luz, vamos agradecer a oportunidade que Deus nos deu
de estarmos reunidos para a reunião da prece dos desencarnados, que nos traz um conforto, um alento dos espíritos trabalhadores da Casa de Miguel e da Seara de Jesus, para continuarmos a nossa caminhada, independente daqueles que ficaram, daqueles que precisaram voltar à pátria espiritual. Jesus, nosso amigo, mestre, modelo e guia, obrigado por nos enviar todo o amparo necessário no momento da separação, que nós possamos estar com os corações abertos, mesmo que dolorido, para receber as vibrações de luz que tu nos envia. Para isso, o nosso coração tem que estar aberto para entender que a nossa relação com o nosso semelhante não termina aqui. Não é um adeus, é um até breve. Certamente eles que chegaram hoje na pátria espiritual vão se preparar, vão refletir, vão se melhorar para nos receber no dia que precisaremos partir. E certamente precisaremos muito do conforto desses irmãos, assim como eles receberam dos nossos entes queridos que partiram anteriormente. Assim é o processo de renovação da nossa vida, é a construção do nosso progresso espiritual. Maria, Mãe da humanidade, conforta os corações daqueles que ficam, para que angariem forças e possam entender que precisam caminhar, precisam continuar a sua evolução quanto ao progresso espiritual. Queríamos aqui fazer um pedido especial para os nossos irmãos que desencarnaram, vítimas das chuvas, que estão nesse momento certamente sendo amparados, recolhidos a hospitais da espiritualidade para o seu refazimento espiritual. Que Deus possa nos abençoar sempre, possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.